Tchê, tudo numa boa? Seja muito bem-vindo ao meu canal. O meu nome é Lizzy Bueno, eu sou gaúcha, moro em Abu Dhabi desde 2009 e hoje nós vamos conversar sobre planejamento de viagem. Vamos ser bem sinceros, planejar uma viagem não é nada fácil, principalmente porque a maioria não entende do assunto. E agora, pensa melhor e planejar isso financeiramente. Gente, não é fácil não, porque a gente está indo para um lugar onde não conhece, com uma moeda diferente. Quanto que custa as coisas? Então, no vídeo de hoje, nós vamos te ajudar a planejar financeiramente a tua viagem. Lizzy, mas por tu falou nós? É nós, porque hoje eu tenho um convidado muito especial aqui no canal que sabe sobre esse assunto. Ele é fera em planejamento financeiro. Jorge Teles é um especialista em investimento e vai entrar agora aqui para nos contar um pouquinho sobre o trabalho dele e para tentar te ajudar. Jorge, tudo bom? Seja muito bem-vindo. Tudo ótimo, muito obrigado aí pelo convite. Eu me sinto muito honrado em fazer parte aí desse vídeo, né, para levar informação financeira às pessoas. E para quem não me conhece, meu nome é Jorge Teles, já trabalho há 10 anos como consultor financeiro e especialista em investimentos. E hoje a gente vai bater um papo para levar esse planejamento, como fazer um planejamento da tão sonhada viagem, né, para as pessoas conseguirem, de fato, começar a realizar esse sonho, né, que parece distante, mas que com um belo planejamento a gente consegue chegar a qualquer lugar. E é bem simples, eu tenho certeza que com o vídeo de hoje, com a tua ajuda, e aí a gente vai conseguir planejar e aproveitar muito bem, de repente até sobrar um dinheirinho no final da viagem, não é mesmo? Com certeza, com certeza. Criaturas do meu coração, então tu já sabe, clica no botão de inscrever-se aqui nesse canal, já ativa o sininho da notificação, porque olha só, sempre tem vídeo muito informativo aqui e o Jorge hoje vai nos ajudar aí a desvendar esse mistério que é como se organizar financeiramente para viajar. Tá pronto então? Bora pro vídeo! O vídeo de hoje, então, vamos à primeira pergunta que o Jorge vai nos ajudar aí. Jorge, me diz, para se planejar financeiramente, o que é essencial, o que eu tenho que saber para não dar erro? Perfeito, a gente vai abordar diversos fatores, mas por que é tão essencial esse planejamento? Perfeito? Primeiro, maior chance de você realizar o sonho de viagem, perfeito? Maior chances de você conseguir grandes descontos, né? Porque tem épocas que tem descontos maiores e menores. Você também tem a probabilidade de aproveitar muito mais sua viagem, muito mais, né? Porque já aconteceu, por exemplo, eu mesmo viajar para um local, chega lá, a atração principal não estava acessível naquele dia, naquela época, né? Então, eu acabei não aproveitando ao máximo. E quando você tem um planejamento, você consegue aproveitar ao máximo, né? E não deixa, por exemplo, tem algumas questões que a gente poderia economizar, talvez, resolvendo aqui no Brasil, e a gente deixa para resolver lá e se torna 3, 4 vezes mais caro por conta da falta de planejamento. Então, é por isso que é tão essencial a gente fazer esse planejamento financeiro. É verdade, vou dizer por mim mesmo que uma vez já fui a Paris, achei chiquetérrimo, cheguei lá, estava fechado as atrações que eu queria conhecer, não pude visitar. Pois é, olha aí. Ó. Então, o que tu acha agora, então, de tu nos ajudar e explicar como fazer um planejamento financeiro, assim, bom, que eu consiga, né, me organizar aí e não ter nenhum tipo de problema? Bom, então vamos ao passo a passo de como fazer um planejamento financeiro para, de fato, você conseguir viajar. A primeira coisa que você deve determinar é qual o local e a rota que você vai fazer. Tudo isso com bastante antecedência. Para onde eu vou? Será que é uma viagem internacional? Será que é uma viagem nacional? Para que país eu vou? Para que cidade eu vou? Para que bairro daquela cidade eu vou? Então, você precisa fazer, de fato, um planejamento nesse sentido. Escolher o local exato
aonde você vai ficar. E aí adentra vários outros fatores, né? Qual hotel que eu vou ficar, se eu não vou ficar em hotel, vou ficar na casa de alguém. Todos esses fatores são importantes para iniciar o planejamento. Enfim, para onde você vai e qual rota você vai traçar. É de avião? É de carro? Como é que vai ser? É navio, né? Então, isso é muito importante. E depois que você traçou esses detalhes, né? Aí sim, a gente vai começar a montar um orçamento, né? Análise de custos da viagem, é um segundo passo. Que depois que você listou para onde você vai, como você vai, o que você quer fazer lá, por exemplo, você vai ver o custo de cada coisa. E é aqui que entra um fator importantíssimo, que é de duas uma. Ou você vai ter que pesquisar muito e mesmo assim talvez não tenha certeza absoluta dos preços, ou você vai buscar ajuda de um consultor de viagem, né? Uma consultoria de alguém que já está lá, que já conhece, que já sabe os preços. Porque imagina, você vai viajar para o Egito. Você não sabe se o bairro X é classe A, classe B, classe C, se o preço que eles estão cobrando é um preço justo, porque você não conhece o local, você não tem tantas referências quanto se você tivesse contratado um consultor para lhe auxiliar nisso. Então, fazer análise de custos da viagem, algumas coisas você consegue de forma fácil, como passagem, né? Fácil, vírgula. Consultar valores. A terceira parte, depois que você já sabe para onde você vai, quais passeios você quer fazer, quanto custa cada coisinha, cada detalhe, aí você vai para organizar suas finanças. E tem um erro muito comum das pessoas que é o seguinte: poxa, eu nem tenho dinheiro hoje, para que eu vou planejar uma viagem? Não importa se você tem dinheiro hoje ou não. Comece a planejar sua viagem. O dinheiro você vai começar a juntar, mas se você não tiver uma motivação para guardar esse dinheiro, você nunca vai conseguir guardar esse dinheiro. E com um planejamento pronto, você tem um objetivo e você fala: eu preciso alcançar esse objetivo e eu vou guardar dinheiro para conseguir alcançar esse objetivo. É muito mais fácil do que você deixar para planejar quando tiver dinheiro. E de vez em quando isso nunca acontece. É verdade, olha, não é fácil, ainda mais aqui nos Emirados, porque assim, isso que tu falou, aonde que tu vai ficar? Dependendo do Emirado, já é um valor diferente. Aí, dependendo do bairro dentro daquele Emirado, é outro valor. Fora que, às vezes, a gente olha no mapa e acha que é perto. E as coisas são longes. E aí, o que tu vai gastar de transporte, dependendo ficar num hotel, que era um pouquinho mais o valor, tu economiza, porque, na verdade, o que tu vai gastar de transporte é muito mais. Então, é um assunto super complicado e, realmente, as pessoas acham que tentando fazer tudo sozinha, sem contratar uma pessoa que trabalha com isso para fazer um planejamento, é uma maneira de economizar. E nem sempre é verdade. Tem um detalhe que muita gente fala aí, que aí é mais barato o táxi do que Uber, né? Se eu não me engano. Sim, táxi Então, aqui é o mais comum de usar, porque o Uber, ele é considerado um artigo de luxo, então ele é muito mais caro o serviço. Então, quem chega de outro lugar vai usar o quê? Uber, vai gastar muito mais dinheiro por conta de que uma simples dica que poderia obter com alguém que já tem experiência no local. Então, isso é importantíssimo. É interessante que vocês tenham, pessoal, um planejamento financeiro pessoal. Quanto é que eu gasto por mês? Coloca lá, quanto eu gasto de alimentação, quanto eu gasto de transporte, quanto eu gasto de entretenimento e quanto eu ganho, né? Porque muita gente não sabe com o que gasta o dinheiro. Se você não sabe com o que gasta o dinheiro, você não sabe se está gastando muito ou pouco. Eu gosto de dizer um dilema que é o seguinte: tem pessoas que saem com 50, 100 reais no bolso, quando volta para casa não tem mais nada. E nem lembra com o que gastou, acha até que perdeu dinheiro. Tá vendo aí? Pois é, acha que perdeu dinheiro porque não tem o hábito de anotar, de monitorar as finanças. Então é interessante que você e seus seguidores, né, comecem aí a monitorar os gastos e ganhos, porque aí você vai saber quanto sobra no final do mês para você colocar na sua viagem ali. Então vamos imaginar, eu coloquei até um exemplo aqui, legal. Mas imagina que, independente do lugar que qualquer pessoa vá, o orçamento dela de viagem deu 20 mil reais. Um exemplo. A situação financeira atual da pessoa, ela consegue juntar por mês
R$ 850. Então ela sabe, olha, minha viagem completa custa R$ 20 mil. E por mês me sobra R$ 850. Então você já consegue projetar quanto tempo vai demorar, mais ou menos, para você completar aqueles 20 mil ali. No caso do nosso exemplo, aqui demoraria 24 meses, ou seja, 2 anos de planejamento para fazer uma viagem de 20 mil. George, mais ou menos. Não tem problema. Você consegue também fazer um planejamento talvez maior, com mais tempo, né, de duração, ou talvez menor, se você ganhar mais e conseguir juntar mais dinheiro. Então, na verdade, tudo depende das finanças daquela pessoa. Outra coisa muito importante é o seguinte: não quer dizer que só sobra tal valor no seu planejamento que você vai demorar esse tempo todo para completar ele. Talvez, com esse planejamento feito, você tenha motivação para fazer uma renda extra. Imagina, você sabe que você tem um planejamento para fazer uma viagem e você começa a pensar em meios de ganhar dinheiro para alimentar o seu cofrinho na sua viagem. E, por fim, de um planejamento financeiro, por fim não, mas o penúltimo item é poupar e investir. Todas as pessoas no mundo têm dificuldade em poupar, todas. Porque o ser humano, ele é muito instigado a prazeres momentâneos e imediatos. É muito difícil para a nossa mente entender que você vai deixar de se divertir agora para se divertir daqui a um ano. É muito difícil de entender. Isso é completamente normal. Então, o que a gente costuma fazer? Ou você arruma um parceiro para te ajudar a poupar, ou você coloca esse dinheiro em um investimento que esse dinheiro vai ficar lá preso nesse investimento durante 6 meses, 1 ano, e você não vai conseguir tirar ele. Jorge, deixa eu te perguntar então. E, por exemplo, eu não entendo nada dessa história de conta bancária, de poupança, de como investir. Se eu precisar de alguém que me auxilie com isso, tu faz esse trabalho? Com certeza. Hoje eu já auxiliei mais de 1.200 pessoas a investirem, na verdade, a saírem das dívidas até o patamar de investidor, né? Algumas pessoas se aprofundam mais na parte do investimento, outras pessoas querem mesmo organizar as finanças. E, como consultor financeiro, eu também faço consultorias especializadas em diversas áreas. Por exemplo, George, eu quero comprar uma casa. Será que é vantagem comprar? Qual a melhor forma de comprar? George, quero fazer uma viagem. Qual a melhor forma de poupar? Qual a melhor forma de guardar esse dinheiro? Então, além dessa parte de ensinar a sair das dívidas até investir, também tenho consultorias pontuais para diversas questões. Então, eu já sei que as criaturas estão perguntando: Jorge, como é que eu te acho? Cadê teu telefone? Que eu quero te ligar agora. Cadê teu e-mail? Gente, vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo todos os meios que tu pode contatar o Jorge. Eu, inclusive, vou precisar urgente aí dos conselhos e dos serviços dele. Então, vai estar aqui embaixo depois para vocês conseguirem achar e conversar com ele, tá bom? Vamos lá, que mais dicas tu pode nos dar de como planejar isso? Olha, gente, não é fácil, hein? Isso é muito importante também, ter uma consultoria de viagem. São as exigências, né, de cada país, o que você precisa, principalmente no mundo que a gente está vivendo hoje, na época que a gente está vivendo hoje. E sempre ter ali em torno de 20% a mais do orçamento. Então, se sua viagem deu 20 mil, o ideal é que você junte 24 mil. Pode acontecer algum imprevisto. E outra, pessoal, olha, dica importantíssima. Sabe aqueles presentes que você sabe que vai querer trazer para seus amigos, familiares, brindes? Coloca no planejamento. Imagina que você vai em Dubai, Abu Dhabi. Será que você não vai trazer nada? Será que você vai chegar num lugar, vai ver um brindezinho, um presentinho, não vai querer trazer? Vai querer, então coloca no planejamento. Não vai inventar de passar no cartão de crédito de não sei quantas vezes e depois eu pago. Não, de forma alguma, coloca tudo no planejamento. Sabe por quê? Imagina, você se planejou, realizou o desejo de fazer aquela viagem, curtiu pra caramba, aproveitou pra caramba, fez tudo o que poderia ser feito no local e volta para casa sem dívida nenhuma, sem nada a pagar, sem nenhuma preocupação.
só com uma única preocupação que você vai voltar. Sabe qual é? Planejar a próxima viagem. Eu tenho 2 clientes com perfis diferentes. E olha só o que é que acontece. Eu tenho um cliente que ele é barbeiro. Ele ganha, assim, um salário, mais ou menos um salário e meio. E eles esse casal faz uma viagem internacional por ano, porque ele consegue se planejar bastante, né? O custo dele é bem baixo de vida, mas ele conseguiu fazer um planejamento para fazer uma viagem internacional por ano. Já tem um casal de engenheiros muito bem estruturados, né? Lógico que depois da consultoria mudou, mas antes da consultoria ele queria fazer uma viagem com a família e não estava conseguindo, e os dois ganhavam muito bem, ganhavam os dois juntos em torno ali de 9, 10 mil, e não conseguiam fazer uma viagem internacional. Então vejam, não tem muito a ver com quanto você ganha. Lógico, você vai precisar de dinheiro, mas sim como você gasta o seu dinheiro, como você planeja, né, essa questão de ir viajar. Então, pessoal, fiquem atentos, façam planejamento, continue vendo os vídeos da Tia aí, porque é muito importante você saber tudo para onde você vai viajar. Uma consultoria de viagem vale muito a pena. É assim como uma consultoria financeira. Metade dos clientes que chegam aqui para mim falam o seguinte: George, se eu tivesse lhe conhecido antes, George, eu caí em fraude, George, eu perdi todo o meu dinheiro numa pirâmide financeira. Por quê? Porque preferiu fazer só, ao invés de procurar o conhecimento e adentrar naquilo que de fato ele não conhecia, aprender algo que ele não conhecia. Então, o conhecimento é algo que você pode pagar sem ter medo de errar, pessoal, porque vale muito a pena, entende? Então, essa é a minha visão para qualquer tipo de consultoria, seja de viagem, seja de finanças, investimentos. Vale muito a pena. As pessoas sempre pensam que tem que ganhar mais dinheiro para poder gastar. E, na verdade, quanto mais tu ganha, mais tu gasta, justamente porque tu não faz um planejamento do que fazer com aquele dinheiro. É super verdade. Isso é preocupante, porque tem pessoas que já vivem acima do patamar que ela poderia estar, né? Ou seja, ela deveria ter um patamar de gasto 1, ela vive no 2. Então, o interessante é que se você pode viver no patamar 3, que você viva no 2, porque assim sobra muito mais dinheiro para lá na frente você realizar, você está no patamar 3, 4 e 5. Imagina agora, né? Agora que estão abrindo espaço aéreo, que dá para viajar para um monte de lugar e tá todo mundo enlouquecido querendo realmente viajar porque ficou trancado por um tempo em casa. É muito importante ter esse tipo de planejamento para que tu não precise fazer apenas uma viagem super apertada, para que tu possa viajar mais vezes, ficar mais tempo fora. É muito importante ter esse tipo de mentalidade hoje em dia de tem que planejar para tudo dar certo. E assim, muita gente que me conhece agora, que olha as fotos no meu Instagram, que me acompanha, acha que eu vim assim, acha que eu vim da realeza, né? Que minha vida, Deus abriu um facho assim e falou, não, agora tudo vai dar certo sua vida. Na verdade, não. Na verdade, eu trilhei um caminho de autoeducação financeira, né? Meu primeiro e único trabalho de carteira assinada foi em um hotel, aqui no litoral baiano. Eu era recepcionista e eu vou mostrar umas fotos aqui aonde o planejamento financeiro me levou. Pronto, aqui era o antes, tá vendo? Eu estudando aqui sem camisa porque não tinha ventilador, era um calor, mas estava estudando. Foi quando eu comecei a estudar sobre finanças. A primeira casa, praticamente, as panelas ali em cima, ó. Mas era uma casa assim que eu me sentia bem, mas meu tempo era sempre estudando. E aqui eu e minha atual esposa, né? Por mais que eu ganhasse pouco, eu sempre tinha em mente o seguinte: olha, eu quero uma vida melhor e eu preciso buscar isso. E somente conhecimento transforma. E hoje minha vida é completamente diferente, graças a Deus. Hoje a gente pode fazer várias viagens no ano, hoje a gente pode ter um bom carro. Então, é um lifestyle totalmente diferente. E uma dica ou um conselho que eu posso dar às pessoas é o seguinte: tem pessoas que não se imaginam nunca na vida indo em Dubai,
indo em Abu Dhabi. Pessoal, se vocês não sonharem e não planejarem, vocês nunca vão a lugar nenhum. Então, o interessante é que você planeje as metas de sua vida e depois, independente do tamanho de sua meta, divida em pequenos bloquinhos. Olha, eu preciso fazer esse bloquinho, eu preciso fazer esse depois esse. Quando você vê, no trabalho de formiguinha, você chegou no lugar que você tanto sonhou, tanto almejou. Foi simplesmente isso que eu fiz. Não sou mais inteligente do que ninguém, não consegui uma oportunidade do nada, simplesmente foi o trabalho de formiguinha que muita gente não quer fazer. Muita gente não quer sentar, talvez, numa segunda-feira para revisar as finanças, para tomar um curso de finanças e de investimentos. E eu fiquei super feliz, acredite nisso. Fiquei super feliz quando eu te mandei mensagem, você falou, não, Jorge, esse assunto é importante, a gente precisa abordar e a gente trouxe aqui para os seus inscritos, porque realmente é um assunto muito importante. Tem gente que não vê a importância disso. Então, fico muito feliz por estar aqui contribuindo para o conhecimento de milhares de pessoas aí. Ai, capaz, eu que agradeço muito, assim, pela nossa collab hoje, porque, sim, é um assunto importante, não é um assunto simples, até porque existem pessoas que, por mais que elas tentem procurar algum material para estudar, sabe que não entra. É que nem aquela brincadeira que se faz, tem gente de humanas, tem gente, né, das exatas, acontece. E aí, nesses casos, a melhor coisa que tem é realmente conhecer um profissional qualificado que vai poder te auxiliar aí da forma correta, porque as minhas criaturas já sabem, né? Existe muito golpe, tu deve saber também, por aí, de gente falcatrua. Fiquei sabendo hoje, no vídeo de hoje eu vou falar que teve um hospital aqui em Abu Dhabi que foi fechado porque tinha um médico falso. Como é que isso aconteceu aqui? Não sei, mas aconteceu. Então, gente, é isso que eu tento procurar aqui no meu canal. Parcerias como o Jorge, que são pessoas que têm realmente ali a sua profissão, que trabalham com isso, que entendem e que pode ajudar a gente aí. Então, fica a dica, entrem em contato com o Jorge, incomodem ele, diz, vim pela te assistir lá. Preciso muito da tua ajuda para planejar a minha viagem, não só a próxima, mas todas as outras que eu sei que todo mundo vai ter. Criaturas do meu coração, eu tenho certeza que tu clicou já no like desse vídeo. Jorge, muito obrigado por essa parceria aí, e a gente vai ter que conversar mais, tu não acha? Com certeza, com certeza. Mas, por enquanto, vamos deixar um gostinho aí de quero mais e aproveitem essa informação, pessoal. Coloquem em prática e fiquem à vontade para entrar em contato comigo, tirar dúvidas, perguntar, né? Que eu estou aqui para ajudar todos vocês nessa área financeira. Tá bom? Até mais, tchau, tchau. E não esquece de curtir o vídeo. Eu estou vendo aqui. Obrigado! E criaturas, nos vemos no próximo vídeo. Show, muito show. Agora eu quero saber quanto custa, porque eu vou precisar dos serviços.